Olá, sejam bem-vindos ao programa Radar Executivo. Esse programa tem a iniciativa de falar com os nossos líderes que inspiram, líderes das áreas de atuação da ANEFAC. E hoje estou recebendo um convidado, amigo, parceiro, diria de 5 anos já estamos juntos, fazendo e nos dedicando cada vez mais para levar um conteúdo direcionado para você. Hoje a minha conversa é com o Flávio Riberi, Head Adjunto de Contabilidade, que está já há algum tempo dentro da ANEFAC. Flávio, seja bem-vindo, muito bom te ter aqui. Obrigado, Boli, é motivo de orgulho fazer parte do quadro da ANEFAC. Ingressei aqui em 2019 e seguimos aqui com a missão de contribuir com a classe contábil e com os executivos, trazendo informação de qualidade. Que legal. Antes de a gente entrar em alguns assuntos de relevância da contabilidade, Flávio, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho quem é o Flávio para os nossos ouvintes, para os nossos associados e parceiros. Eu venho de uma trajetória, Boli, como executivo de auditoria externa, depois auditoria interna, segui carreira como controller, compliance officer, e depois, quando eu migrei para o universo da educação, que foi nos idos de 2019, eu me tornei professor da graduação, pós-graduação na faculdade FIPECAF e subsequente ainda coordenador de curso. Tem sido uma experiência muito gostosa e principalmente também pela atuação junto à área de projetos e pesquisas da instituição. Então, some-se a isso, eu trabalho como membro de conselhos fiscais, que eu tenho também encaminhado em paralelo na minha atuação profissional. Que desafio, hein, Flávio? Falar de contabilidade e ajudar na educação da contabilidade, Só isso eu acho que já é um desafio enorme, se manter atualizado em cima disso. A gente tem falado muito, Flávio, das normas internacionais contábeis, sempre tem uma sopinha de letras em tudo isso, mas eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco o enfoque dessas normas, como que elas estão sendo aplicadas no Brasil, que mudanças que elas estão vindo, elas têm vindo numa evolução muito rápida, diria, e como aplicar isso para empresas, obviamente, maiores e também para a pequena e média empresa. Isso está afetando, então gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas normas internacionais contábeis, diria. A contabilidade no Brasil, ela tem um grande passo em 2008, quando surge o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que embarca numa jornada internacional, trazendo as normas internacionais das IFRS. E o segundo grande marco é justamente esse momento em que a gente está vivendo, que tem a formação lá em Londres do ISSB, que vai promulgar os pronunciamentos de sustentabilidade. O Brasil criou o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, e eu vejo aqui uma grande oportunidade aos profissionais da contabilidade, porque é onde a nossa profissão tem uma elevação. E essa elevação, como que ela surge? Novos pronunciamentos vão ser colocados neste ano, eles vão ser lançados, e, portanto, o profissional vai ter que se atualizar com esses pronunciamentos e também, claro, a contabilidade, que já está consolidada, desde os primeiros 41 pronunciamentos do IAS e até os 17 pronunciamentos nominados como IFRS. Temos outros que já vou comentar, que vão ser lançados agora em 2024. Um deles são as demonstrações financeiras primárias, que isso vai trazer uma grande mudança, um grande avanço na maneira de olhar a demonstração de resultado do exercício das companhias, e também uma norma que agora o IASB ele se debruçou e dando atenção para as pequenas e médias empresas, que é uma norma voltada a entidades que não publicam, que não tornam públicos os seus balanços. E isso vai trazer um grande avanço para nós, principalmente no Brasil, que nós tínhamos aqui a estrutura de um CPC dedicado a pequenas e médias empresas, mas para que a gente consiga também transformar não só as grandes companhias que são listadas, mas um universo, que no Brasil nós temos 20 milhões de CNPJs, e desses, 10 milhões têm um grande potencial de ter uma contabilidade com muita qualidade e que produza informação que atenda à sua função principal, que atenda ao processo decisório. Flávio, quando você fala, na verdade, primeiro me assusta a quantidade de normas e de leis e de CPCs que temos num contexto amplo. E você está falando que estão vindo algumas novas também para poder ser colocadas em prática a partir deste ano, e o ano que vem também temos mais algumas,
Como é que tratamos isso na educação corporativa, né? Como é que a gente muda, né, e educa teoricamente isso, porque na verdade você tem um período muito curto para entender a lei, traduzir essa lei no sentido do negócio da empresa e pôr ela em prática, né? Não só falando de novo nas empresas talvez de capital aberto, que elas têm um olho muito maior da sociedade e dos acionistas, mas como acompanhar essa evolução, né? A questão de treinamento, de educação tem que ser contínua. O treinamento ele vai ter uma carga muito mais intensa em um primeiro momento. Mas o que é interessante é que nós não aprendemos, né, de uma forma acelerada, né? Nós temos um processo gradativo e o processo de normatização das IFRS ele começou a ser bem absorvido ao longo de 10 anos, desde quando se tornaram obrigatórias as demonstrações consolidadas e individuais aqui no Brasil, né? Então, por força aqui do CPC. Mas agora com o fenômeno, né? Quando nós temos o CBPS, né? Que teremos o S1 e o S2, que é a estrutura conceitual, e uma norma também dedicada às divulgações de sustentabilidade, divulgações sobre mudanças climáticas, né? Esse aprendizado, né? O próprio órgão regulador aqui do mercado de capitais do Brasil, a CVM, ela percebeu que tem uma longa jornada a ser cumprida, né? E essa jornada, né, começou quando ela editou a resolução 193, agora em outubro de 2023. E nessa resolução, ela permite que as companhias utilizem essas normas, o S1 e S2, de forma facultativa, em 2024 e 2025. E 26 ela se torna obrigatória. Por quê? Justamente o órgão regulador, né, o xerife do mercado de capitais, ele olha que esse é um período de aprendizado. Então, o período de aprendizado, nós temos espaço ali para errar, para aprender. Mas vai chegar um momento em que os próprios stakeholders envolvidos, né, que vai muito além dos investidores e credores, eles vão estar muito mais atentos, né, que a informação precisa seguir um padrão e estar realmente em compliance, né? Então, esse espaço, né, é justamente para que a gente treine, aprenda e aproveite, né? O grande momento da educação, não só no Brasil, mas no mundo, para que as empresas possam olhar para a academia, né? Então a academia discute ESG, discute sustentabilidade desde 1970. Né? Existem pesquisadores que já trabalhavam em modelos piramidais mostrando a importância da sustentabilidade. Mas é claro que o mundo corporativo ele vai reagir de uma maneira diferente, né? E é exatamente esse momento que a gente está vivendo. Então, este ano, a gente olhando um pouquinho esse conceito desse 1 e esse 2, as empresas vão optar em talvez fazer algumas publicações com esse regulamento novo. E a partir de 26 é obrigatório para todas as empresas, capital aberto ou fechado? Para as empresas listadas na CVM. Só que é claro, essas empresas, né, um conjunto de 400 empresas listadas, né, é um motor da economia que tem uma cadeia de valor por trás dela. E essas empresas naturalmente vão cobrar, né, seus fornecedores de grande porte, médio porte, pequeno porte. E a lição de casa, até para os fornecedores pequenos, né, ou seja, gerando uma grande ramificação nesse mercado, é que comece por um compliance. Então a gente sabe que existe muita informalidade no Brasil e a tendência é que, inclusive, isso gere um grande chacoalho no mercado das empresas pequenas. Né? Isso vale para desde uma empresa que trabalha ali B2C, né, até uma loja de comércio, para que ele olhe o seu papel social, né? Olhe também o seu papel, como ele contribui e ele se insere naquele contexto, né? A gente já tem visto algumas, dentro das DFs, né, que a gente já vê algumas empresas tendo uma transparência e mostrando algumas informações, seja nos seus relatórios de apoio, mas agora eu entendo que isso vai se tornar cada vez mais obrigatório, né, e estão sendo criadas métricas para poder analisar o que é correto e como contabilmente esses dados que hoje são relatórios vão influenciar talvez em números. É isso? Alguma coisa nesse sentido? Sim, e o que eu acho muito interessante do que nós vivemos aqui na NEFAC, né, nós respiramos a transparência. Isso está no nosso DNA. Né, e o fato de respirar a transparência é justamente premiar aquelas empresas que inclusive vão além do que é mandatório, além do que é obrigatório. E quando ela faz a mais, nós temos que aplaudir, né, e reconhecer essas companhias. Isso se torna também algo que é uma categoria de uma empresa ser desejada, né? E ser desejada
faz com que outras empresas no mercado de capitais também se movimentem para alcançar esse mérito. E essa é a contribuição que também nós levamos. E aí existem duas formas de educação, né? A educação que você vai para a sala de aula é um modelo muito mais tradicional, mas existe uma educação do dia a dia, que a gente aprende com os nossos pares, com os nossos concorrentes, a melhor prática, né? E acho que essa é a grande missão que nós temos na NEFAC e que nós temos atingido muito bem, né, ao longo dos últimos anos. É isso aí. E eu arrisco já comunicar para o mercado, Flávio, em cima dessa conversa em si, que este ano a gente vai estar premiando as boas práticas de ESG com enfoque S1 e S2, com um comitê muito parecido, assim como o Troféu Transparência, mas com outros membros, fazendo análise e avaliação das pessoas, das empresas que já têm publicado nos últimos anos. A gente vai estar analisando e reconhecendo as empresas que já praticam isso como boas práticas. Então é de primeira mão que a gente está colocando nesse bate-papo aqui, gostoso aqui com o Flávio. Flávio, a gente falando um pouco de contabilidade, a gente também vê uma evolução tecnológica muito grande, né? A tecnologia e a contabilidade é um casamento, aquilo lá cada vez mais estão próximas e é imprescindível para ter hoje essas boas práticas, ter atualizações e cumprir, né, os prazos. A tecnologia é imprescindível para a contabilidade? A tecnologia ela já passou, inclusive, das bodas de prata na sua relação com a contabilidade, né? Então, Que legal. quando nós voltamos para a década de 70 e 80, né, com uma série de controles manuais da empresa, a empresa sabe que produzir informação com velocidade e qualidade é o que gera um diferencial no processo decisório. É isso aí. E nesse sentido, a tecnologia ela tem uma grande contribuição, né? Principalmente em como promover a produtividade dentro de uma organização, né? O que nós temos visto, né, acompanhado com muitas companhias, né, todas já têm sistemas ERPs muito bem desenhados, né, bem ali instalados e configurados, mas o que hoje tem discussão é a robótica dentro da contabilidade, né? Nós temos ali processos sendo automatizados com inteligência artificial, né? Então, ou seja, os processos que envolvem aprendizado de máquina, machine learning. E como que funciona a inteligência artificial? Uma série de mecanismos, só um exemplo muito rápido, né? Uma série de mecanismos que possam apoiar, né, o executivo de controladoria em análises, ou seja, em revisões analíticas, né? Em como você analisa trimestralmente o desempenho, né? Então, uma série de ferramentas de inteligência artificial podem estar instaladas e também conectadas com sistemas de gestão, né, de tal maneira que isso apoia, né, o controle de uma companhia, para que também esse robô converse com outras áreas e faça com que a informação chegue lá, na contabilidade, né? Mas é o que vai ser imprescindível, Boli. Nós nunca vamos conseguir dispensar o fator humano, né? O fator humano ele vai ser sempre crucial para que ele suba, né, um degrau a mais e possa trabalhar cada vez mais com inteligência, né? Então, aquilo que é o trabalho muito mais rotineiro, nós tendemos a colocar para que um robô desenvolva, né? Eu coloco uma inteligência, né, que vai conduzir uma rotina, né? Eu não preciso mais ter aquele trabalho autônomo, né, de tempos e movimentos do filme de Chaplin, né? Mas sim ter algo que o executivo ele tenha tempo para focar no que realmente é importante. E aqui eu vejo mais um ponto de conexão, né? Com essa amplificação do escopo da contabilidade, né? O papel do contador ele se eleva principalmente por uma resolução, né, do Conselho Federal de Contabilidade, que é a 1710, em que determina que o profissional de contabilidade ele é responsável pela informação de sustentabilidade também, né? Que legal. Então, Que legal. há necessidade de se prestar atenção. Que desafio, hein? Há necessidade de prestar atenção, porque também há uma nova responsabilidade para o profissional. Ele vai ter que aprender de qualquer jeito, né? Mas eu prefiro que a gente aprenda de uma forma aproveitando essa jornada, né? Não esperando o processo final para que a gente tente fazer um planejamento frágil, né? E depois aquilo vai fragilizar também a informação. Você comentou um pouco, e aí eu faço uma analogia da evolução do executivo de contabilidade hoje, né? Acho que hoje ele, além de contabilidade que ele tem que ter o domínio, ele tem que ter uma veia tecnológica, ele tem que ter uma veia de governança, ele tem que ter uma veia fortíssima tributária,
ele tem que entender muito bem o que é processo, né, numa amplitude talvez de administração, e olhar também numa questão de mudança de pensamento, talvez uma questão de mindset de empreendedorismo, de agilidade. Eu comento essas áreas porque, na verdade, aquele contador tradicional que a gente tinha, hoje ele não existe, né? E ele teve que ter uma transformação brutal, diria, né? No aculturamento dele, para ele se posicionar hoje como um executivo da área contábil, né? A evolução nesse sentido foi muito grande, né? Você comparando um contador de 20 anos atrás a um contador de hoje, né? O contador hoje, né? Ele tem uma grande diferença, ele continua trabalhando com informação, mas o contador, 50 anos atrás, ele tinha muito mais tempo para publicar um relatório. Então, ele muitas vezes publicava uma demonstração financeira em um período de 6 meses. Hoje, não só o mercado de capitais, ele exige um arquivamento em 60 dias, ou nos trimestres em 45, mas o que é importante a gente começar a conceber? Antes disso, a empresa tem que ter uma discussão interna. Essa informação ela tem que estar encerrada muito tempo antes. Então, as empresas estão investindo em automação, em tecnologia, pensando em ter fechamentos, que às vezes eu posso ter informação pronta no dia imediatamente subsequente do mês encerrado. E por quê? Informação é poder, né? Informação rápida é poder. E aí, essa conexão com tecnologia, o contador ele tem que sempre transitar, e isso também está mexendo com o perfil, né? As startups no mercado, elas de forma muito rápida e inteligente, elas perceberam esse movimento de que não basta ter um profissional da contabilidade que adquira um sistema tradicional de mercado, mas eu tenho que ter um profissional que, ao mesmo tempo, ele já aprenda programação, ele aprenda ferramentas de BI, porque ele precisa diretamente entrar em um arquivo mestre, extrair informações para que ele produza a informação gerencial. Principalmente eu acho que antes a gente tinha um volume de dados talvez pequeno, hoje o volume de dados é enorme pelas transações todas que são registradas dentro da contabilidade, e essa visão, diria, holística e ao mesmo tempo muito analítica e imprescindível. Então ele tem que conhecer muito bem essas questões de tratativa de dados e análise em cima disso, né? Flávio, tem um ponto que também me chama a atenção dentro do que você fala. A gente está completando 22 anos da Lei Sarbanes-Oxley, né? Quer dizer, vem uma mudança muito forte em 2020, 2002, diria, com implementação em cima disso, depois dos grandes escândalos que tivemos aí, um pouco dos casos da Enron. Na tua visão, a governança, a transparência, né, cada vez mais é importante, cada vez mais tem que estar na preocupação dos executivos ou dos acionistas? Essa preocupação, não só transparência, né? Os escândalos contábeis de 2002 e também, assim como a crise do subprime em 2008, trouxe uma grande lição no mercado de capitais norte-americano, e essa lição também chegou para nós, né? De que a governança precisa ter muito mais robustez, né? É claro, nós nunca vamos conseguir prever todos os fenômenos, né? Na década de 90 surgem os derivativos, não havia normatização contábil para tal. Surge para determinar um tratamento. Surgem requisitos de governança para delimitar como a empresa tem que atuar, né, com essas ferramentas, com esse tipo de operação financeira. Os escândalos contábeis mostram qual foi a falha dos gatekeepers, né? E o próprio ato da Sarbanes-Oxley exige, né, que estruturas de comitê de auditoria sejam reforçadas por especialistas financeiros, né, por estruturas, né, complexas de controle interno, que passem por uma revisão pelos auditores. E assim como você olha também a crise de 2008, há uma grande lição sobre a exposição a riscos financeiros de uma entidade, né, sobretudo os bancos, né. E tudo isso a gente também vai tendo um aprendizado acumulado, né. Hoje, né, o que nós temos no mercado é um grande avanço em termos de governança nos Estados Unidos e aqui no Brasil. No Brasil, um grande avanço foi quando surgiu a instrução CVM 480, né, e que introduziu o formulário de referência. Então, as empresas passaram a ter que divulgar fatores de risco, né, que incidem sobre a entidade. Só que quando vem também o movimento ESG, né, o órgão regulador está atento a isso. E ele incorpora uma nova seção dentro desse formulário, né.
Então, tudo isso, né, são melhorias em termos de transparência, dar uma informação melhor ao investidor, só que ao mesmo tempo o investidor ele cobra para que as estruturas sejam robustas, né? E isso também a gente considera nesse contexto o debate sobre diversidade, né? Então, bom, diversidade nos conselhos, eu preciso ter especialistas em cada um dos temas, né? Eu não preciso ter só um especialista financeiro, mas alguém que entenda muito de sustentabilidade, alguém que entenda da operação daquele setor. Então, essa pluralidade é o que vai gerar valor ao negócio, né? Então, existem muitos estudos empíricos, né, que atestam que essa diversidade é o que gera também valor ao negócio. E não mais, diria, no sentido amplo, né? Tem que ser específico dessa diversidade. Ter métrica, né, para poder estar acompanhando o que está fazendo, né? Porque a gente falava em alguns outros momentos que o ESG, embora seja extremamente antigo, né, seja questão de governança, sustentabilidade ou social, mas era muito marqueteiro. Hoje não, né? Hoje as empresas estão tendo que mostrar efetivamente fatos, não mais, diria, para dentro, para fora, né? Desculpa, não mais fatos somente para o mercado, e sim ter boas práticas internas que ajudam a evolução em cima disso. E contabilmente isso também hoje está ganhando um papel de ter esse monitoramento dessas ações, né? Que ajuda também um pouquinho na valorização das empresas. Flávio, você já está há muito tempo como líder e responsável, participando também já dos comitês da ANEFAC em diversos momentos que você nos ajuda. Gostaria que você colocasse um pouquinho o que a gente tem de insights para 2024. O que temos na agenda, né, da grande pasta, que diria, de contabilidade que a gente tem para a ANEFAC. Contabilidade da ANEFAC é o nosso DNA. Ela nasce na origem dessa instituição que tem algumas décadas, né, de um bom sucesso de funcionamento. A agenda tem muita novidade para 2024. Né? Então, nesse ano, serão publicados aqui no Brasil as normas do S1 e do S2, né? E isso vai trazer uma necessidade de atualização profissional e trazer conteúdos que tangenciem a contabilidade com essa temática das normas de sustentabilidade. Fortíssimo. E outro ponto é que a gente tem um acompanhamento constante, né, dos projetos que estão na agenda do IASB. Né? Então existem projetos, né, que não, por exemplo, como de instrumentos financeiros com característica de patrimônio, esse que eu comentei também que pode se tornar o IFRS 19, que é uma norma dedicada às empresas que não são listadas, né, porque elas também têm uma evolução da sua informação contábil. Não listadas e também olhando um pouquinho o PME. São as PMS. E justamente nesse ponto de intersecção é que a área de contabilidade ela tem um papel de integrar. Né? Então, nós queremos trazer uma missão em 3 Is, né? Integração com outras áreas, né? Com pequenas e médias empresas. Okay. Então, como que nós levamos uma mensagem, né, para o empresário, para o pequeno empresário, para o médio empresário, né? Como também nós fazemos o executivo interagir. Né? Então, nós queremos criar fóruns, né, comitês, que estejam conectados com demonstração financeira, com normatização contábil e também com as questões rotineiras de controladoria, custos. Né? Então, nosso programa esse ano vai estar recheado, né, com certeza, mas que a gente consiga levar então, informação, né, interação do executivo e integração com outras áreas da ANEFAC. Né? PME é uma das áreas prioritárias, juntamente, né, com governança e também a área de tecnologia, empreendedorismo, startup, porque também esse universo startup traz uma série de insights que são úteis para que a gente leve para um campo que a gente tinha uma visão sempre muito tradicional na contabilidade. Então, o pensamento ágil, né? O design thinking, como que a gente leva isso para o nosso dia a dia? A gente tem que começar a ter essa discussão no âmbito da contabilidade. Né? Então, some-se a isso, né, também o foco da contabilidade em atender, né, as áreas de inteligência de mercado que nós temos aqui na ANEFAC. Né? Principalmente ali saúde, agronegócio, porque não basta discutir de uma forma generalista. Nós temos que também olhar, né, as ilustrações, as figuras que existem em cada um dos setores, né, e falar a língua do profissional, do executivo e do contador que está naquele setor. Esse ponto é muito importante. Eu acho que o nosso papel, né, tem sido desenvolvido de uma maneira brilhante quando a gente fala de aprofundamento, por exemplo, no agro, no varejo ou na energia, enfim, e
há 2 anos atrás, a gente também tem desenvolvido com vocês, academias, parceiros em si, um conteúdo, diria, de educação corporativa, né? O talvez tradicional chamado cursos in company. É a maneira, né, que você falou, trazer de uma maneira prática também alguns exemplos em cima disso. E este ano a gente tem também uma agenda aí já muito intensa aí com os parceiros nossos das academias. Volto a ressaltar, essa iniciativa é preocupada na educação, é preocupada de trazer velocidade a você, a buscar uma eficiência mais direcionada. Nessa parceria são todas as academias que estão na rede da ANEFAC, onde a gente fomenta e determina um determinado curso para vocês, para poder ter uma aceleração em quanta informação que o mercado recebe. Eu acho que isso também é um compromisso da ANEFAC, né, Flávio? Está no DNA, diria, tratar a educação das empresas e das pessoas. Está no DNA da ANEFAC, inclusive olhando para o nosso SG da ANEFAC, né? Então, uma das nossas missões é contribuir com o desenvolvimento profissional, né? Além de estabelecer sólidas relações de network entre os profissionais que integram aqui a nossa rede. Muito bom. Essa questão de educação que você foi, diria, né, de executivo, foi para esse meio, é porque você nunca abandonou, né? Eu lembro quando eu te conheci, você fez um stop aí da vida executiva para poder se dedicar um pouco a estudos, e você continua com isso, também se dedicando à vida executiva, mas acho que foi uma veia de um desejo que você tinha há 5 anos atrás. É isso, né, Fábio? Exato, Boli. Justamente o motivo da minha entrada na ANEFAC é manter, né, um pé ali conectado com o mercado, né? Eu acho que essa é uma grande beleza, encontrar sinergias, encontrar os pontos de interação para que você leve o melhor da academia para o mercado. Isso. E também do mercado para a academia, né? Ter coisas práticas, né? Acho que isso é... Exato. E parabéns pelo trabalho que você tem realizado aí na tua vida executiva. Algum comentário final, Flávio? Fica à vontade aí para você fazer suas considerações finais e convidar talvez o nosso público para poder fazer parte das diretorias que você comanda. Temos controladoria, enfim, temos diversas áreas aí que você discute durante o ano. Fica à vontade aí de você convidar os nossos associados e parceiros. Na verdade, a contabilidade ela vive um momento único em 2024. Né? E esse é o momento em que você pode se conectar à rede da ANEFAC, né? Participando dos nossos eventos, dos nossos comitês, né? Como associado. E é uma forma de você ter uma interação, né? E uma troca de experiências riquíssima com executivos. Né? Então, convidamos aqui profissionais e também jovens profissionais, público universitário. E é crucial, porque assim nós aprendemos também a circular já no meio executivo, e isso vai depois também facilitar não só a entrada no mercado de trabalho, mas para levar conhecimento para as organizações a quais a gente venha a servir. Eu quero deixar um recado muito importante para vocês. Eu acho que a questão de contabilidade, como o Flávio comentou, ela é direcionada no sentido mais amplo, né? Olhando o Brasil, olhando todos os segmentos, mas também a gente tem ações extremamente direcionadas e segmentadas. A gente fala de contabilidade para pequena e média empresa, a gente fala de contabilidade para agro, para o varejo, para energia, para indústria, para saúde, enfim, contabilidade no sentido mais amplo, mas também de uma maneira específica, nos aprofundando em segmentos. A você que tem interesse de conhecer um pouco, seja desses segmentos ou da amplitude maior, peço para entrar em contato com a eventos@anefac.org.br e venha fazer parte dessa grande diretoria, não somente de novo em âmbito São Paulo ou Rio de Janeiro. A ANEFAC está em 14 das principais cidades do estado de São Paulo e gostaríamos de ter você fazendo parte desses comitês. Um abraço e nos siga nas redes sociais.